Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: por que o Brasil não é uma potência olímpica? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, tá rolando Olimpíadas de Paris, né? Aquele lugar horrível, um lugar cheio de ratos, fedorento. Tá rolando Olimpíadas, o Brasil tá tendo conquistas importantes, né? Raíssa Leal conseguiu medalha, a nossa equipe de ginástica conseguiu medalhas importantes, só que aí o Brasil não disputa o posto de país com mais medalhas nas Olimpíadas, né? Isso não vai acontecer, a gente não vai estar disputando as cabeças. E é um bom momento para a gente fazer um debate sobre isso. Veja, esse debate aqui é introdutório, então você, professor ou professora de educação física, você, especialista em sociologia do esporte, é provável que você vá sentir falta de alguns elementos. Eu vou fazer aqui um debate focado na questão de política de Estado na promoção do esporte, perfeito? Então eu não vou entrar em minúcias de critérios de competitividade e eficiência de esportes específicos X ou Y. Então o que é que se precisa em específico para ir bem no judô? O que é que se precisa em específico para ir bem no vôlei, na ginástica olímpica, na natação, etc. Vai ser um debate geral sobre política de Estado de incentivo ao esporte. A gente começa o nosso debate dizendo que, grosso modo, de maneira quase que precária, a gente pode definir dois modelos gerais, quase que tipos ideais weberianos, do que é uma política de Estado para promover o esporte, para promover uma competitividade gigantesca do país em competições internacionais e, na maior delas, do ponto de vista do universo dos esportes, que é as Olimpíadas. Esses dois tipos ideais eu tiro do século XX, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Na União Soviética, o modelo básico era o seguinte: pensar o esporte como um direito universal, acessível a todos e todas, e disso criar uma elite competitiva que vai representar o país nas competições internacionais. Então, na União Soviética, em toda escola, as escolas eram universais. A partir do pós-Segunda Guerra Mundial, você tinha equipamentos para a prática sistemática de esportes, os esportes incluídos na grade curricular, um incentivo gigantesco nos conjuntos habitacionais que eram construídos. Tinham lá as quadras poliesportivas, os espaços para fazer esportes, nas universidades, nas escolas técnicas, em muitas fábricas, que é uma coisa que muita gente não sabe, que a União Soviética tinha um modelo da fábrica como uma espécie de microsociedade, né? Então a fábrica não era só o lugar que você trabalhava, a fábrica era também o lugar que oferecia a creche, que oferecia a pré-escola, que tinha o clube, que tinha equipamentos poliesportivos, a depender do tipo de empresa que a gente está falando. Também tinha as dachas, as casas de férias, também tinha nutricionista, dentista e tal. Tinha uma coisa de uma política de bem-estar social muito centrada também no ambiente de trabalho, na fábrica. Então você tinha uma espécie de duplicidade da política de bem-estar. Uma política de bem-estar do Estado, das instituições públicas diretas, né? Serviços públicos de saúde, de educação, de cultura, de lazer, de assistência social. E a fábrica também replicava isso no plano micro. Esse modelo soviético da fábrica, do local de trabalho, como um espaço de bem-estar, também isso é realidade, por exemplo, na experiência maoísta da China, nas experiências como na Alemanha Oriental, do leste europeu e por aí vai. Então a União Soviética ela criava basicamente um sistema universal de acesso ao esporte como um direito, tal qual saúde, tal qual a educação, incentivava a partir disso vários circuitos de competição, e aí competições universitárias, competições entre fábricas, competições territoriais de cidades, de regiões, de estados e por aí vai, e a partir disso formava a sua elite capacitada para disputar as competições mundiais, as Olimpíadas e etc. Isso, claro, com uma política planejada de Estado. Quando você se destacava na escola, na universidade, na fábrica, nos circuitos de práticas esportivas de bairro, você tinha, né, o olhar direcionado do Estado para você fazer parte das equipes de elite com melhores materiais, melhores treinamentos, melhor assistência, viver do esporte, para fazer elemento de soft power, né, ideológico da União Soviética, ganhando tudo, medalha e não sei o que e por aí vai.
Então você tem um modelo que você seleciona talentos a partir de uma socialização universal do direito ao esporte e a partir disso há um direcionamento da política de Estado para garantir que o seu país seja ultra competitivo em eventos internacionais. O segundo modelo é o modelo estadunidense, que não tem como pressuposto a universalização do acesso ao esporte. Isso não existe nos Estados Unidos, meu gente. Você não vai encontrar nos Estados Unidos, em todas as escolas, no projeto de política urbana, nas universidades, equipamentos públicos generalizados e por aí vai, em todas as universidades, né? Claro, eu já vou falar do circuito universitário, mas assim, não é um pressuposto que há um direito universal ao esporte. Pelo contrário, mas há um sistema muito estruturado e muito forte de formação de uma elite competitiva nas modalidades esportivas. Então, o modelo nos Estados Unidos é basicamente o seguinte, comparando com o modelo da União Soviética. Na União Soviética, a ideia era o seguinte, se tem 100 mil pessoas, por exemplo, numa cidade, vai se criar as condições para que se as 100 mil pessoas quiserem praticar esportes, elas vão praticar esportes. E aí, dessas 100 mil pessoas, vai se selecionar uma elite que vai ser vocacionada para as competições a partir das políticas, né, de seleção de talentos. Mas assim, as 100 mil, se quiserem praticar esportes, vão ter condições de o fazê-lo. Nos Estados Unidos, a lógica tem 100 mil pessoas na cidade. Veja, a dinâmica vai ser 10 mil vão ter a oportunidade de praticar esportes. Só que esses 10 mil vão estar inseridos num sistema ultra competitivo, com muitos recursos, com uma dinâmica de incentivo, inclusive financeiro, gigantesco, né? E aí incentivo financeiro, incentivo de prestígio social, incentivo de possibilidade de você ascender, virar milionário, bilionário, vai participar de ligas universitárias, de ligas municipais, de ligas locais e por aí vai até chegar na elite do esporte. Então o modelo estadunidense, ele não parte do pressuposto que ele vai universalizar o acesso ao esporte, o esporte como um direito universal e a partir daí vai criar seus talentos. Ele parte do pressuposto que ele vai ter um sistema de formação muito bom, que vai estar sempre gerando talentos, mesmo que a maioria da população não tenha o esporte como um direito garantido, percebe? Então você tem aqui uma diferença de pressuposto. Nos Estados Unidos, por exemplo, a importância que eles dão para os esportes, inclusive enquanto oportunidades educacionais, é um negócio assustador, né? Tipo assim, se leva muito a sério as ligas esportivas amadoras, de regiões, de cidades, de circuitos escolares, de universidades e por aí vai, e dali se recruta muitos talentos, sabe? Só que é isso, o pressuposto é que o esporte não é um direito universal, o esporte não vai estar para todo mundo, percebe? Mas há uma sistemática. Então, são dois modelos que pensam uma política de Estado para formar uma elite competitiva nas competições, só que um tem um pressuposto da universalidade e o outro tem um pressuposto de um sistema eficiente, mas restritivo, o que inclusive se repete do ponto de vista do sistema de formação de talentos para ciência e tecnologia nos Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos não têm preocupação nenhuma com garantir o acesso universal à universidade para seu povo. Longe disso, inclusive, uma porrada de estadunidense vai nascer, crescer, morrer sem acessar a universidade. Para vocês terem uma ideia, historicamente, a média nos Estados Unidos de população que tem acesso ao ensino superior é na casa dos 30%. Hoje está em 27% ou 28%, se não me falha a memória. Então, assim, é uma média baixa. A gente está olhando assim, está dizendo assim, só 1/3 em média vai para a universidade. Isso não impede os Estados Unidos de ser, ainda nesse momento, a maior potência global do ponto de vista de produção de ciência e de inovação. Mas é isso, é um sistema muito eficiente, mesmo que 2/3 de toda a população estejam excluídos do acesso à possibilidade de fazer ciência, de fazer um curso superior, de fazer um doutorado, etc, etc. Então a coisa se repete mais ou menos para os esportes. No caso do Brasil, a gente não tem nenhuma coisa nem outra. No caso do Brasil, assim, a gente nem tem uma perspectiva de esporte como um direito universal garantido a partir de políticas de Estado planejadas, eficientes, com equipamentos públicos, e a gente nem tem um sistema público-privado como o dos Estados Unidos que garante a seleção e a formação permanente de uma elite competitiva e que passa muito, inclusive, por circuitos de ascensão social, conectando muito fortemente o sistema educacional e sistema esportivo, sabe? Então,
Então acaba que o Brasil não tem um incentivo sistemático. E aí tem uma questão que, veja, toda vez que tem uma Olimpíada se fala de aumentar o orçamento. Veja, é fundamental aumentar o orçamento, o investimento nos esportes. Colocar mais dinheiro no Ministério dos Esportes, colocar mais incentivos para os atletas e tal e tal. Só que veja, mais dinheiro não é a solução. Mais dinheiro vai melhorar o quadro atual. O que é que o Brasil precisa? Primeiro, assim, a gente não quer o modelo dos Estados Unidos. Eu imagino esse pressuposto. A perspectiva da gente deve ser o direito universal. Tem aquele famoso vídeo do Petkovic, que ele fala da Iugoslávia, que era muito parecido com o modelo da União Soviética, que é esporte como um direito universal. Eu espero que o YouTube não derrube o vídeo. Coloca aí, Maxwell, por favor, o famoso pet do... famoso pet... o famoso trecho do Pet falando que na Iugoslávia, quando ele era criança, todo mundo praticava esporte, que tinha esporte para todo lado e esporte. Coloca aí, Maxwell. Em relação às suas experiências com o futebol na infância, lá na Sérvia, que paralelo você poderia fazer em relação às oportunidades que os jovens têm aqui no Brasil com o futebol? Bom, primeiro o Brasil é muito grande. Na época na minha infância, deixa eu lembrar primeiro, foi muito bacana porque a gente via um país socialista, então o esporte estava presente, tinha tudo. E era uma época muito bonita, muito rica em todas essas coisas. A gente jogava futebol na rua o tempo todo, todos os esportes, nas escolas. Eu, por exemplo, ao mesmo tempo praticava na escola. Todo dia você tinha um dia futebol, outro basquete, outro handball, o vôlei, o tiro à meta, o ping-pong, a xadrez e competia em tudo. Tanto que eu posso dizer que sei jogar todos os esportes, tanto o basquete, muito bem. E o futebol era a primeira paixão e fica isso. E depois da escola você fica na rua. E a gente tinha aqueles times rua contra rua jogando, né? Quem mora nessa rua, você na outra, vamos bater a bola, ver de quem é a rua melhor. E competíamos muito. Chegava em casa e a mamãe pegava assim, com toda a roupa, jogava na banheira. E isso deveria voltar aqui nas comunidades. Perdão, vou ter que te interromper, perdão. Vou voltar ao estúdio. Muito obrigada pela participação no Redação. Rob Porto. Então, assim, a gente precisa, sim, de mais orçamento, mas é fundamental montar um sistema universal de garantia do direito ao esporte. Isso passa por uma série de providências. Primeiro, assim, não dá para ter um sistema universal de garantia do esporte com gente passando fome, desempregada, subempregada e com trabalho de merda, né? Então, assim, tem um pressuposto aqui de um debate econômico sobre as relações de produção, sobre a dependência, sobre o capitalismo dependente brasileiro, sobre desemprego estrutural, sobre precarização das condições de trabalho, sobre fome, sobre moradia precária, sobre miséria, sobre pobreza. A China virou a potência que virou, dentre outras coisas, não é só porque a China investiu abstratamente no esporte, é porque a China resolveu seus problemas de fome e de miséria, vamos ver. Porque assim, uma informação para vocês, que é importante. Gente com fome e gente na miséria pode ter um ou outro que se destaca e consegue ascender. Recentemente eu assisti o documentário Romário, o cara, é isso, Romário vivia na miséria, no Jacarezinho, pá. Mas assim, isso é exceção, viu? Gente com fome e gente na miséria não se dedica, não tem condições a praticar esporte de maneira sistemática e a gente perde muito na revelação de talentos. E aí as pessoas que conseguem são exceção, e exceção não nega a regra, né? Exceção confirma a regra. Então aqui tem um pressuposto de um debate econômico, do modelo econômico, né? Do modo de produção. Então assim, graus de abstração diferentes, do modelo econômico até desde o modo de produção. Então é um primeiro fator aqui importante. Tem um segundo fator que é uma falta de aproveitamento de talentos no Brasil, talentos potenciais, porque não se conecta aqui sistema educacional com acesso universal aos esportes. Veja, a gente pode questionar, e muito, o modelo soviético da fábrica como um microcosmo de realização do bem-estar social, inclusive como um espaço fundamental para a prática esportiva. Eu particularmente sou simpático, embora é necessário adaptações, já que a gente não vive mais uma dinâmica produtiva fordista como boa parte do século XX, mas enfim, esse é um debate mais longo. Mas é fundamental garantir que toda escola seja um espaço também de prática esportiva, até porque a prática esportiva é fundamental no processo pedagógico. E aqui, gente, para mim não tem segredo. É o modelo do CIEP, do Leonel Brizola e do Darcy Ribeiro. Assim, é isso. É isso. Inclusive,
uma das coisas que explica o fato do Brasil hoje não ser uma potência olímpica é porque o modelo do CIEP do Darcy do Brizola foi derrotado, né? Já tem vídeo no canal sobre Leonel Brizola e educação libertadora em que eu debato o modelo de educação do CIEP e que o pressuposto era aquilo: a molecada vai passar o dia na escola na ideia de que a educação integral não é só aquela educação curricular na sala de aula, é também a educação esportiva, é o cuidado com a alimentação, com a saúde, é dentista, é psicólogo, é assistente social, é tratamento médico, é bem-estar, é espaço para estudar, etc e tal. Então, assim, a escola era pensada como um microcosmo de efetivação do bem-estar social e de espaço público de garantia universal da prática esportiva. E ali, meu querido, dessa escola poderia sair milhões de atletas. Atletas amadores, atletas profissionais, atletas que seriam campeões mundiais, atletas que não seriam campeões mundiais, mas seriam o melhor da sua cidade, da sua região e por aí vai. Assim, você está na escola, você vai aprender matemática, você vai aprender português, você vai aprender história, aprender geografia, aprender biologia, física, química, filosofia, sociologia, antropologia e você vai aprender judô, vai aprender balé, vai aprender natação, vai praticar futebol, vai praticar vôlei, vai praticar karatê, etc, etc. Então, conectar o sistema escolar, conectar o sistema escolar a uma política sistemática de universalização do direito ao esporte. Veja, essa educação de tempo integral que tem hoje, isso é uma corruptela, é uma falsificação do modelo pedagógico do CIEP do Darcy Ribeiro. O que a gente tem hoje é a educação de tempo expandido. Se aumenta o tempo na escola, mas não se cria as condições, inclusive as condições de infraestrutura no espaço escolar, de ter uma educação integral de verdade. Porque, veja, gente, educação integral não é só aumentar a carga horária, pelo amor de Deus, né? E vamos fazer um debate pedagógico sério. Educação integral é você garantir que no espaço escolar você tenha os currículos fundamentais, né, desde a perspectiva de aprender o básico dos conhecimentos humanos acumulados, até música, até arte, até esporte, até lazer, cuidados com a saúde, etc e tal. Isso é educação integral, percebe? O que a gente tem hoje não é educação integral. O que a gente tem hoje é uma escola de tempo expandido. É diferente. Conectado a isso, ainda no debate sobre educação, é preciso caminhar na universalização do sistema universitário brasileiro e garantir que as universidades também sejam lugares de prática esportiva, né? Fazer com que certas organizações que tem na universidade, além de servir só para reproduzir homofobia, racismo, machismo e tal, sirvam para montar ligas semiprofissionais, ligas amadoras de prática esportiva de alcance nacional que estimulem competições que revelem talentos e que a universidade, para quem está dentro e para quem está fora da universidade, seja um espaço público também de prática esportiva, né? Conectado a isso, passa por você socializar condições objetivas de prática esportiva no ambiente urbano, na vida cotidiana. Aqui em Recife tem uma política que foi criada na época do prefeito João Paulo, que é a Academia da Cidade, que já se espalhou por vários locais. A Academia da Cidade aqui tem várias coisas interessantes, né? Grosso modo é bem equipada, tem os profissionais, aí tem yoga, tem não sei o que, tem acompanhamento, tem um aplicativo, você marca. Políticas como essa poderiam e deveriam ser expandidas. Deveria se expandir políticas como a Academia da Cidade, pista de skate, ginásios para práticas esportivas múltiplas, não só um equipamento perdido no meio do nada. Porque eu lembro da minha época de criança adolescente que eu fazia artes marciais, né? Que o Geraldão era uma espécie de lenda, né? Eu morava na Borborema, não tinha grana pra estar pegando ônibus, todo mundo dizia: Jones, porra, tem que treinar karatê no Geraldão, tu que gosta muito de karatê e tal. Só que assim, o Geraldão era uma coisa meio, porra, ir no Geraldão, passei no Geraldão. Mas tipo, porra, não é só o Geraldão, né? Enfim, bota a foto aí, Marcos, só pra quem não é de Recife saber o que é o Geraldão. Mas assim, não pode ter um equipamento público perdido no meio do nada. Não, tem que ser um negócio generalizado. Inclusive, vale muito a pena pensar porque é natural se imaginar que pode e deve ter escolas para garantir o acesso à educação e não ter centros de práticas esportivas. Por que não, por exemplo, ao lado de cada escola ter um centro de práticas esportivas para as pessoas? Onde você vai aprender frevo, vai aprender balé, aprender judô, vai aprender karatê, vai aprender handball, vai aprender esgrima, vai, sei lá, como é aquele negócio é com a raquetezinha, porra, que é o que os japoneses sempre ganham. Eu acabei de esquecer o nome. Não é tênis de mesa, não. É um negócio que é com a bola estranha, parece que é com pena. Esqueci o nome do esporte. É um esporte maravilhoso, eu adoro. Enfim, então assim, isso poderia, porque você triangularia os equipamentos públicos, escolas mais universidades,
mais centros esportivos que criariam a possibilidade de universalidade de acesso. Isso, claro, tendo como pressuposto, né, condições econômicas objetivas, tempo livre e tal, para as pessoas praticarem esportes. Tudo isso é, evidentemente, conectado com a profissionalização do Comitê Olímpico Brasileiro, das federações e associações que dirigem cada esporte em particular, dar maior atenção aos atletas, acabar com esse negócio de atleta profissional. Tipo assim, o cara ou a mulher profissional disputa a competição mundial, pode trazer o ouro para o Brasil e precisa fazer vaquinha, né, para sobreviver, para estar treinando 100% antes das Olimpíadas. Ou então é alguém que está no ranking dos melhores profissionais do mundo, disputa a competição mundial e está vivendo de trabalhando no telemarketing em shopping, sabe? Tipo, é um negócio que aí depois vocês vão depois a gente vai querer que o Brasil ganhe medalha, pô. Tá de brincadeira comigo, né? Como diria Joel Santana, tá de brincation right to me, sabe? Não dá. Então, claro, todo esse processo de profissionalização da política brasileira para garantir a nossa competitividade dos nossos atletas precisa acontecer dentro de uma lógica de planejamento. Só que isso parte de uma perspectiva de criar uma rede de universalização do direito ao esporte que seja garantido efetivamente por equipamentos públicos, desmercantilizar a prática do acesso ao esporte. E aí, eu conto até uma história pessoal, já falei isso várias vezes em entrevista, no Twitter e tal, enfim. Eu fiz artes marciais por muito tempo na minha vida, né? Pratiquei Kung Fu, Karatê, Capoeira, Taekwondo e Muay Thai. E assim, bicho, eu comecei para uns campeonatos de Taekwondo e estava me preparando para começar a disputar campeonatos de Karatê. Modéstia à parte, eu era muito bom. Assim, modéstia à parte. E aí, eu tinha um sonho, quando eu tinha 15 para 16 anos, de viver do esporte. Eu queria virar lutador profissional de Taekwondo, disputar o Pan-Americano, disputar as Olimpíadas e a porra toda. E aí, foi o que aconteceu. Eu treinava numa ONG, né, que era financiado... Eu vi na época, nunca parei para confirmar se isso era verdade, mas dizia que era financiado pelo governo da Noruega, pelo fundo lá social, não sei o que, do governo da Noruega. E aí depois que o governo Lula ganhou e tal, o discurso era que a Noruega estava reduzindo os repassos para o Brasil, porque o Brasil agora tinha um governo que se preocupava com o social, com a política social e tal. E moral da história, a ONG fechou. A ONG garantia pra gente exame de faixa, ela pagava, ela dava o dobo do Taekwondo, pagava a inscrição na competição, toda vez que a gente ia treinar tinha direito à refeição, né? Treinava de graça, e aí transporte, a ONG garantia tudo. Então ela garantia não só a prática do esporte, como os custos de participar das competições, né? Moral da história, quando fechou, eu fui atrás, né? Fui atrás de tentar continuar de maneira privada a prática de Taekwondo e também porque a ONG ia abrir o Karatê e eu treinava Karatê com meu cunhado, treinava há 5 anos. Meu cunhado era mestre Karatê, mas tinha feito uma merda e não tinha mais reconhecimento da federação, então eu não podia ter a faixa. Eu treinava Karatê há muito tempo, mas não tinha oficialmente faixa. A ONG, que eu treinava Taekwondo, ia abrir também o Karatê, eu ia começar a treinar o Karatê, inclusive ia correr para conseguir a faixa e, para além de disputar profissionalmente o Taekwondo, eu pensei assim, porra, eu posso conseguir a faixa preta, virar professor, isso é minha profissão, ser professor de Karatê e tal. A ONG fechou, eu fui atrás de tentar pagar de maneira privada, né, para continuar treinando Taekwondo e simplesmente era impossível, velho, porque na época era 1/3 do salário mínimo e eu não recebia salário mínimo, eu trabalhava como entregador de água mineral e na época eu recebia metade de um salário mínimo e tal, e assim, foi impossível. Não deu para continuar treinando. Eu passei ainda 1 ano procurando, não consegui. Quando eu fiz 18 anos e arrumei meu primeiro emprego de carteira assinada, eu ainda tava na ideia de, porra, vou voltar a treinar Taekwondo, velho, preciso pegar minha faixa preta e tal. Só que aí, trabalhando, estudando, porque eu reprovei 2 anos, viu, gente? Eu reprovei a 5ª série e a 8ª série. Então, com 18 anos, eu ainda estava no 2º ano do ensino médio. Eu era o que se chamava de aluno problema, né? Mas aí, chegou um momento que eu dei uma virada de chave na minha vida e virei um bom aluno. Enfim, e aí, porra, trabalhando, estudando e tal, simplesmente não tive tempo. E aí depois a vida é uma merda, né? Muitos aperreios, muitos problemas de vida. Simplesmente o tempo passou e eu nunca tive possibilidade de correr atrás do meu sonho de ser lutador profissional e disputar competições de Taekwondo, sabe? Então assim, meu exemplo pessoal mostra isso. Bicho, poderia ser um atleta. Quem sabe poderia trazer um ouro pro Brasil, porra. Mas o capitalismo não deixou. Simples e objetivamente. Eu, que eu achava que era bom, eu achava que eu tinha talento. Meu professor dizia que eu era bom também.
Eu até queria saber se ele tá vivo, o professor Iraquitano do Taekwondo. Ele gostava de mim, me elogiava. Embora dizia que eu era meio preguiçoso pra treinar. Aí eu tirava onda com ele. Professor, Romário não treina e faz gol pra caralho, né? Deixa comigo. Enfim. Mas aí simplesmente não tive oportunidade, sabe? Simplesmente não tive oportunidade de continuar. Então, eu acho que a gente precisa pensar o direito universal ao esporte. Eu sempre falo que muita gente gosta de apresentar o socialismo como um fim, né? O socialismo é o fim de muitas coisas. Mas vamos apresentar também o socialismo na positiva. Vamos apresentar a Revolução Brasileira como um projeto político para garantir a universalização do acesso ao esporte. Para garantir que todo brasileiro, que toda brasileira, caso queira, possa praticar esporte. Para garantir que a partir daí a gente tenha cada vez mais talentos reconhecidos mundialmente e que em momentos como as Olimpíadas coloque o nome do Brasil no topo do mundo. É possível fazer, tá ligado? É possível fazer. E a gente não precisa esperar a revolução. Dá pra lutar por isso desde já. Evidentemente que a realização plena disso é o horizonte que só com a revolução. Mas dá pra lutar, dá pra avançar desde já. Desde que a gente pense o esporte como um direito universal. O esporte como algo tão importante quanto saúde, quanto educação, quanto moradia, quanto comida, sabe? Eu acho que esse é o horizonte. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.